Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma discussão a respeito dos Estados Unidos com Elias Jabbour. Eu acredito que a maioria de vocês já conheçam ele, alguns têm opiniões a favor, outros têm opiniões contra, mas, enfim, vamos parar durante um momento para ouvir o que ele tem a dizer e vamos fazer os nossos julgamentos individuais. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o material. E sem mais delongas, vamos começar. Os Estados Unidos eles são uma sociedade, por outro lado, que consome uma capacidade gigantesca de inovação tecnológica. É uma capacidade gigantesca de inovação tecnológica que tem relação direta com o que eu já falei aqui, o papel de Estado naquela economia. Os Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem planejar a sua economia de tal forma que eles se utilizam daqueles milhares de pequenos produtores que habitavam o norte do país para fabricar como o ponto de partida de um capitalismo industrial que mais à frente ele iria se conformar no complexo industrial militar. Então, aqui tem que ser da superfície. O complexo industrial militar é produto de um processo que nasce na Guerra Civil, em que milhares de pequenos produtores passam a se concentrar na construção de armamentos para... Sim, ele começa na Guerra Civil, mas ele se acentua muito durante a Segunda Guerra, porque foi quando os Estados Unidos se tornaram, nas palavras do próprio presidente deles, o Franklin D. Roosevelt, como o arsenal da democracia. Eles começaram a converter todo o seu poderio industrial para a produção armamentista, até porque eles tinham um programa chamado Lend-Lease, que quer dizer empréstimo e arrendamento, através do qual eles forneciam material militar para os seus aliados, principalmente para a Grã-Bretanha e para a União Soviética. Então, a partir desse momento histórico, eles se tornaram muito dependentes da sua indústria bélica, da sua indústria militar. E isso não mudou durante as décadas subsequentes, isso continuou assim, até porque a gente estava num contexto de Guerra Fria, em que os Estados Unidos estavam disputando com a União Soviética a hegemonia militar e política global. Então, esse complexo militar industrial ele se avolumou muito, mesmo depois da guerra, e na guerra ele já era bem volumoso, e isso continuou até a dissolução da União Soviética, no início dos anos 90, quando a indústria, o complexo militar industrial dos Estados Unidos começou a dar uma minguada. Não que ele seja pequeno, ele nunca foi pequeno, desde que começou essa tendência. Mas ele deu uma minguada. Isso se reflete hoje em dia, por exemplo, na forma como eles estão tendo dificuldades em fornecer armamento e munição para a Ucrânia na luta contra a Rússia. Porque as indústrias que eles tinham, eles terceirizaram muita coisa, especialmente para a China, que hoje em dia tem uma capacidade fabril bem maior que a dos Estados Unidos. Fiz de combater contra o sul escravista. E a partir dali surge não somente um caos de cultura militarista, mas as condições objetivas para, a partir de processo de fusão e aquisição, fusões e aquisições, e dentro dessa pequena produção de armas e pequenos produtores, surgiu esse complexo industrial militar dos Estados Unidos. Né? E é um país que foi capaz de construir esse complexo industrial e um país com a capacidade de fazer ciência gigantesca. É de se admirar a capacidade inventiva do povo americano. E aqui essa capacidade inventiva também... Não é à toa que eles são o país com o maior número de prêmios Nobel do mundo por uma margem bem substancial. Eu não me lembro os números exatamente, mas eles têm uma vantagem muito grande para o segundo colocado, que, se não me falha a memória, é o Reino Unido. Também serviu de parâmetro e serviu de inspiração para nós também. O Lenin é um caso um caso clássico de uma figura que estudava no detalhe dos Estados Unidos. Existe um livro um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu vi na minha vida, chamado Hammer, um capitalista em Moscou. Arnold Hammer foi um bilionário estadunidense no século XX, dono da Occidental, que é uma grande petrolífera mundial, e ele fez fortuna na Rússia
a partir de uma concessão que Lenin entrega para ele da NEP, uma concessão de minas de amianto, né? E ele comenta nesse livro, que é maravilhoso, um encontro dele com Lenin. E nesse encontro com Lenin, o Lenin fala, olha, os Estados Unidos e a Rússia têm condução economias complementares, né? Então explica a possibilidade dos americanos terem acesso a concessões dentro da Rússia soviética, a partir da NEP, né? A possibilidade... São economias complementares, mas eles também são economias que se competem entre si, porque os Estados Unidos, por exemplo, também são grandes exportadores de hidrocarbonetos. Ainda mais depois que eles encontraram aqueles depósitos de petróleo de xisto, que é um processo de extração completamente diferente, bem mais difícil, mas depois que eles encontraram essas reservas, eles também têm grandes reservas de gás natural, eles acabam sendo concorrentes da Rússia. Mas eu também acredito que eles podem ser economias complementares se eles deixarem de lado as animosidades. transferir da tecnologia americana ser aplicada da Rússia, né? E as possibilidades que isso traía para a classe trabalhadora russa, de emprego, e ele descreve a sociedade estadunidense com muita e a capacidade de inovação e a capacidade de crescimento daquele país de forma muito, muito interessante. Então, o Lenin olhava para os Estados Unidos e falava, olha, a Rússia soviética, ela intenta ser os Estados Unidos aqui da nossa região, com aquela mesma capacidade. Tanto é que o bolchevismo, ele é o quê? Ele é definido como a edificação, mas o espírito prático americano. Então também veio inspirações muito, muito, muito interessantes dos Estados Unidos para o nosso campo político. Lenin, inclusive, ele era uma figura tão interessada nos Estados Unidos que ele escreveu um livro chamado Agricultura e Capitalismo nos Estados Unidos da América, em que ele analisa... Que é uma coisa que a gente tem que ter em mente também, que os Estados Unidos têm um grande território agricultável. Aquela bacia do rio Mississippi, toda aquela região do meio oeste, é uma região muito próspera para a agricultura. E nesse ponto eles acabam até às vezes disputando com o Brasil certas culturas, certos produtos agrícolas, mas essa não era a maior virtude deles, não era o maior mercado, não era a maior produção. Mas eles têm sim uma indústria rural, uma indústria primária robusta. Analisa as regularidades econômicas que transformaram aquela agricultura uma agricultura gigantesca e potente já no início do século XX. Então, os Estados Unidos sempre foi um campo de atenção para Lenin disso tudo. Aliás, o Lenin era assinante de uma revista que até hoje é muito famosa, chamada Scientific American, que é porque é editada por Harvard. O Arnold Hammer percebe uma pilha dessas revistas na história de Lenin, e eu acho que isso é muito interessante, porque nós, enquanto comunistas, temos que olhar para esses capitalismos avançados, e que esses capitalismos que entregaram inovações tecnológicas, entregaram tecnologia de ponta, para podermos entender como as coisas funcionam, né? Não temos que olhar para o Paraguai, para a Argentina, para capitalismos que não, entre aspas, não chegaram lá, né? Nós temos que aprender essas experiências. Só que esses capitalismos mais avançados, a gente tem que lembrar também que eles não chegaram lá à toa. Eles não chegaram lá a troco de nada. A grande maioria desses casos de capitalismo ditos de sucesso se apoiaram nas costas de outros países que hoje são países ditos em desenvolvimento. São países subdesenvolvidos. São países que foram subdesenvolvidos através de um projeto, não através de circunstâncias, infortúnios do destino, é através de um projeto, para impedir o surgimento de economias competidoras para esses países do centro do capitalismo. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Aprender um detalhe dessas experiências, esses grandes processos históricos de construção desses capitalistas, desses processos desenvolvimentistas, para que nós possamos construir o nosso processo. O nosso horizonte é aprender o ponto mais alto, aquilo que nós negamos, e superar aquilo ali, tá? Então, estudar os Estados Unidos, ele é fundamental para a nossa militância. E, por fim, Donald Trump.
Eu não sou daquelas pessoas que acham que o Donald Trump ele é uma exceção à regra. Ele inaugura uma ditadura nos Estados Unidos, não é? Eu não sou desse, O Trump não é uma exceção à regra a partir do momento em que a gente considera que os Estados Unidos, na verdade, não são uma democracia como eles se pintam. Eles têm lá dois partidos que são muito parecidos entre si. O Partido Democrata, ele só é um pouco mais progressista, mas na verdade os republicanos e os democratas têm mais coisas em comum do que diferenças. E a partir do momento que a gente considera que as eleições nos Estados Unidos são completamente capturadas pelos lobbies das pessoas mais endinheiradas, da camada mais superior da sociedade. Então, dá para chamar isso de uma democracia de verdade? Dá para dizer que o povo comum, o povo, a massa periférica, tem voz ativa nas escolhas, na determinação das políticas públicas? Eu diria que não. Eu não sei o que vocês acham, vocês podem escrever aqui embaixo nos comentários, mas eu diria que não. Eu diria que chamar os Estados Unidos de democracia é, no mínimo, estender demais, esticar demais o conceito de uma democracia. simplista isso. Eu acredito que o Donald Trump ele tem uma profundidade histórica. Em grande medida, ele reedita o pacto de poder pós Revolução Americana, pós fim da Segunda Guerra Civil. E esse pacto ele é um pacto que reafirma o Destino Manifesto, ao mesmo tempo que reafirma e que assenta as bases. Para quem não sabe, só colocando um parêntese aqui rapidinho, o Destino Manifesto é uma doutrina do século XIX, segundo a qual os Estados Unidos são um país único, um país especial, e é um país que tem o direito de se expandir para o oeste, de tomar terras indígenas, de tomar terras de ex-colonos franceses, e, num sentido mais amplo, eles têm o direito de colonizar outros países pelo mundo, porque eles são diferenciados, eles são especiais, eles são escolhidos por Deus. É essa a definição de destino manifesto. E é claro que eu não preciso nem dizer o quão isso é problemático, especialmente para os países da América Latina, que, segundo a doutrina Monroe, são considerados como o quintal dos Estados Unidos, o que é uma coisa que eu particularmente acho muito ofensiva. Eles considerarem os países latino-americanos como se fossem um puxadinho dos próprios Estados Unidos. Eu acho uma coisa ofensiva, acho uma coisa lamentável, mas é assim que funciona a mentalidade das pessoas que estão no poder nos Estados Unidos já há um bom tempo, e agora com o Trump isso se acentuou ainda mais. Eu não consigo imaginar uma outra administração em que iriam sequestrar o Maduro, por exemplo. Isso me parece uma coisa muito extremada e, para mim, isso é indissociável dessa questão do destino manifesto, essa questão da excepcionalidade americana. De uma sociedade racializada dos Estados Unidos, uma sociedade racial. O Trump ele é o cara que tenta repactuar esse processo histórico, né? E a resposta americana para a sua decadência e para O Trump tem esse slogan Make America Great Again, não é à toa. Ele está bebendo da fonte dessas doutrinas do século XIX e também apelando aos Estados Unidos lá dos anos 50, 60, que é considerado como a época dourada do way of life dos Estados Unidos. Ele está se pintando como alguém que pode unilateralmente e sozinho trazer de volta esses ditos anos dourados. Quando, na verdade, o Trump é só um lunático mesmo, ele é só um maluco saudosista e ele flerta com o fascismo o tempo todo também. E é por isso que esse verniz de democracia dos Estados Unidos corre bastante risco e pode ruir a qualquer momento. a perda de competitividade do mundo e também a quebra do tecido social deles próprios é a reedição do pacto
de poder pós guerra de secessão. Esse é o X da questão para entender o Donald Trump. E se fosse ele ser um democrata, seria até o Obama, inclusive, como foi Biden. E é basicamente essa a discussão que eu queria trazer hoje, a respeito de qual é o prisma através do qual a gente tem que encarar os Estados Unidos, que é um país muito complexo, mas eles também têm certas diretrizes que atravessam os séculos e ajudam a gente a entender qual é a deles. Agora eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa discussão. Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!